Vamos falar de novo sobre a Arthur Bernardes, sobre a Avenida Arthur Bernardes. Então, já fiz outros vídeos aqui. Já faz acho que uns 2 anos que eu fiz o vídeo, aquele primeiro vídeo, que eu tava passeando de bicicleta pela. Na verdade, era meu trajeto, todo dia eu andava de bicicleta ali pela Arthur Bernardes, porque eu trabalhava no Xaxim e morava no Barigui. Então, aquele era meu trajeto, todo dia de bicicleta eu passava por ali. Todo dia não, mas pelo menos toda semana eu com certeza passava ali. E muita coisa mudou, né? Aquela época ainda era uma época pré-eleitoral. O próprio Pimentel ainda era pré-candidato naquela época. E, e hoje, hoje, né, ontem, que foi domingo, e anteontem, que foi sábado, foi um dia muito emblemático porque se concretizou tudo aquilo que a gente tinha dito que iria acontecer. Derrubada de árvores, de muitas árvores, na Avenida Arthur Bernardes, uma modificação profunda daquela rodovia, mais carros e menos árvores, menos sombra, menos para uma mobilidade mais de carro e uma mobilidade menos de a pé e bicicleta e etc. Né? Vocês devem ter visto as cenas lamentáveis das árvores sendo derrubadas pela prefeitura. E vamos passar um pouco o histórico, porque também isso é importante, já que RPC, Rede Massa, RIC, etc., não falam sobre isso, e eles têm um motivo para não falar, a gente vai falar, né? Então a gente vai fazer o nosso papel de deixar claro esse absurdo, esse desserviço que a prefeitura faz, que o IPUC faz. O IPUC faz um desserviço gigantesco. Né? Basta a gente ver o que foi a revitalização da Avenida Erasto Gettner. Nenhum morador do Bacaxeri, nenhum, você não encontra um único morador que acha que essa revitalização melhorou a condição da rua ali. Ninguém. Todo mundo disse que piorou. Então você imagina gastar todo o recurso público por uma coisa que é um consenso entre todas as pessoas que piorou. É isso que o IPUC promove na cidade de Curitiba. Eles não acertam uma. Eles não conseguem acertar uma obra que melhora a vida da população. Nenhuma. Então, vamos falar um pouco, né? Desde aquela época lá, interrupções que aconteceram ali, mais ali perto do portão ali, né, no final da rodovia ali, que ele tinha uma obra de drenagem, então teve o pessoal que se amarrou em árvore, que se enfiou na frente de máquinas, e a prefeitura atrasou essa obra em 2 anos, e no final das contas eles botaram a culpa nos ativistas, né? Assim, vamos dizer o bem claro, eu acompanhei tudo. Eu assisti todas as lives desse Arthur Bernardes. Não teve um atraso de metade de um dia por conta dos protestos. Só que a prefeitura atrasou 2 anos e pôs a culpa nos manifestantes, né? Então, de novo, o piazinho de prédio do Eduardo Pimentel dizendo que o cachorro comeu a lição de casa, tá? Eles atrasaram 2 anos e botaram a culpa nos ativistas do atraso deles, da própria incompetência. Foi isso que aconteceu. E a Verônica, né, que é a principal gestora ali daquela conta do SS Arthur Bernardes, foi uma das pessoas que se enfiou na frente das máquinas, e ela até ganhou, né, o prêmio de cidadã pelo Plural, pelo jornal Plural, de cidadã do ano passado, né, em Curitiba. Vamos colocar aqui. Do ano, Verônica Rodrigues. E aí, o que dizer, né? Cidadã do ano. Uau! Então, quando eu fui indicada ao prêmio, eu fiquei super tímida, não fiz campanha, não anunciei, não fiz grandes alardes sobre essa premiação por conta desse cuidado, porque se eu estou aqui é porque muitos saíram às ruas, né? Então, aqui está a Ivete, aqui está a Ionete, aqui está a Kelly, aqui está a Bernadette, está a Bruna, está a minha irmã Isis, que é do movimento também, que está aqui na plateia, está o Felipe, está o Gabriel, está o Heitor, enfim, eu vou falhar aqui, porque são muitas e muitas pessoas, né? Do começo da luta do SS Arthur Bernardes, a gente recebeu muita crítica. Porque é um bando de badame, lutando pelos seus cachorrinhos para passear no parque.
Mas é importante dizer que a água que vai deixar de correr ali, porque eles estão concretando tudo e fazendo um sistema de macrodrenagem, essa água vai correr com velocidade na periferia. Também queria dizer que quando eu vou para a rua com o meu celular, essa arma potente, muito mal utilizada pelas pessoas, para denunciar as ruas esburacadas da minha região, às vezes eu me sinto um pouco constrangida, porque ali é uma região muito bonita, né, com calçadas bem tratadas, sendo destruídas pela prefeitura, porém eu venho da luta da periferia, e na periferia as calçadas estão assim desde sempre. Então é muito importante a gente entender que a luta da Arthur Bernardes não é uma luta burguesa, ela é uma luta de uma cidade, como eu disse no vídeo, que deve ser pensada para as pessoas e não para os carros. E essa obra do Inter 2, vendida para a prefeitura como a grande obra, né, de mobilidade urbana, do Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba, não é uma obra, a gente que está estudando o projeto há 1 ano, né, ela não é uma obra que vai de fato resolver os problemas de mobilidade urbana na cidade de Curitiba. Ela é um engodo para verticalizar a cidade e para encher as burras de dinheiro das empreiteiras, que inclusive o prefeito Pimentel tardiamente rescindiu o contrato com as empresas envolvidas lá na minha região, e a gente está aí nessa vida de investigar tudo isso, por isso a importância da gente conseguir emplacar esse pedido de CPI, que eu sei que vai ser muito difícil. Enfim, gente, façam a sua parte. Façam a sua parte. Enfim, é isso, né? Assim, daquele primeiro vídeo que eu fiz, muita coisa aconteceu de lá pra cá, né? Muita coisa aconteceu. O movimento SS Arthur Bernardes foi pauta da eleição. A gente não conseguiu mobilizar a população a ponto de reverter o cenário eleitoral e não eleger o Pimentel, né? Apesar de a gente ter feito bastante barulho e ter feito bastante trabalho nisso, a gente não conseguiu ainda convencer a quantidade significativa de pessoas. Mas a gente trabalha, a gente tem mais anos aí para continuar trabalhando a descredibilizar esse monte de mentira que o Pimentel espalha por aí, né? Então, o SOS Arthur Bernardes, assim, eu fiz uma reclamação no Banco Interamericano de Desenvolvimento, que era o financiador da obra. Na época tive uma reunião com eles até, e foi o que eu expliquei para eles. Na época eu morava no Barigui, e eu ia trabalhar até o Xaxim, e Arthur Bernardes era o único ponto desse trajeto arborizado onde tinha sombra. O resto era só sol na cabeça o tempo todo. Então se chegava no Arthur Bernardes era aquele oásis, aquele clima ameno, aquele lugar onde tinha parques, pessoas, era um pedaço do trajeto que fazia você esquecer um pouco desse ambiente urbano e ficar um pouco mais tranquilo, sabe? Isso tem um efeito psicológico. Então, é claro que, já contradizendo o que ela falou que não é uma luta burguesa, só que a burguesia está do outro lado. A burguesia está do lado de quem quer pegar um carro e gastar 30 segundos a menos. Que ali não é o principal ponto do congestionamento, certo? O principal ponto é aquela rotatória horrorosa lá, com aquele memorial lá no meio, lá, aquilo é o principal problema no gargalo do trânsito. Aquilo tinha que ser demolido. Aquilo sim tinha que ser arrancado e ser colocado na cabeça do Rafael Greca, né? Então a gente fala que o Rafael Greca, eu já falei várias vezes, né, que o Rafael Greca é um déspota com verniz de democrata. Bom, o Pimentel não tem nem esse verniz, ele é o déspota propriamente dito, né? Vocês já viram lá ele abordando os moradores de rua? Bom, tem um monte de notícia da Prefeitura de Florianópolis acusando Curitiba de mandar morador de rua pra lá, né? Olha como é que o Pimentel aborda os moradores de rua. Rua não dá pra ficar, rua não é moradia. Se você quer ficar em Curitiba, tem que trabalhar, amigo. De quem que é essa barraca aí, rapaziada? Não pode ficar na rua a barraca aí, nós vamos ter que recolher. Mas você não tem vontade de voltar pra tua cidade? Não. Não. É um desafio diário, tem um problema no mundo e vamos cuidar da segurança da nossa cidade. Tudo bom? Como é que é teu nome? Eu sou Eduardo, sou prefeito da cidade. Você é da onde? Aqui de Curitiba? Mas você não tem casa mais? Família?
Ó, você vê como que ele aborda, ele vai com a polícia toda armada, olha quanto policial tem em volta dele, ele chega e fala, eu sou prefeito da cidade, dando carteirada pro cara, né? Ou seja, esse cara, acho que ele tem menos simulação de ser empático com as pessoas do que os nazistas foram em 39, né? De pegar os caras e... agora a gente vai tirar você daqui. Inclusive os asseclas dele, né? Os minions deles já vieram nas redes sociais falar que, por exemplo, eu tinha que sair daqui e ir para o Nordeste ou ir para Cuba. Cuba tá meio baixa, né? Não se fala mais vai para Cuba, mas mandando ir para o Nordeste. Bom, eu que sou a pessoa mais curitibana do mundo, eu sou de 6 gerações de pessoas da região. Eu nasci na maternidade Curitiba. Vivi minha vida inteira aqui. E eu vou pro Nordeste porque vindo de pessoas que nem são daqui. Você vê, eu não tô dizendo que eu sou mais curitibano que todo mundo, mas eu tô usando a mesma régua que eles usam pra mostrar como eles são insanos, como eles são estúpidos. Pra dizer que eu tenho que sair daqui e ir pro Nordeste, porque eu não sou daqui, sendo que eu sou a pessoa mais daqui do mundo. Então, esse é o nível desses caras, né? E ele se pronunciou ontem, né? Que a crítica dos ambientalistas seletivos, né? Vamos ver aqui. Olha, importante pergunta, porque o assunto do Arthur Bernardes já rendeu muito no passado e nós tratamos sempre com muita transparência. Eu, desde o início, ainda no período eleitoral, eu falei que eu faria uma nova discussão sobre o projeto e fizemos. Das mais de 300 árvores que teriam que ser retiradas por esse importante projeto de planejamento, nós diminuímos para 104. Uma obra importante, planejada. Curitiba não está perdendo tempo e está trabalhando junto à mobilidade e à preservação do meio ambiente. O que é preciso ser dito que não foi dito na repercussão de sábado e ontem? Primeiro, toda manifestação pacífica é bem-vinda na cidade de Curitiba, mas ninguém disse que nós estamos trabalhando por uma linha exclusiva do transporte coletivo para o ônibus elétrico. Cada ônibus elétrico tira mais de 120 emissão de carbono por ano. Bom, vou começar a falar. Primeiro, ele diz que revira o projeto. Eles não cederam nada no projeto. Porque você viu que eles abriram uma pista de cada lado da avenida inteira, mais do que uma pista de cada lado, porque, por exemplo, onde já tem faixa de estacionamento, em vez de eles usar o estacionamento para fazer pista de carro, de fluxo, eles vão abrir mais uma pista ainda. Ou seja, o que eles cederam do projeto? Assim, eles não cederam absolutamente nada. Só se o projeto deles era derrubar a avenida inteira de ponta a ponta. Aí dá para dizer que eles cederam alguma coisa. Porque eles estão derrubando tudo, eles derrubaram tudo. Tudo. Então, assim, eles não cederam absolutamente nada. Então, já mostra que a palavra do Pimentel e a palavra do diretor do IPUC não vale absolutamente nada, porque eles se comprometeram a rever e não revisaram nada, né? E aí, vem falar de uma mobilidade, de ônibus elétrico e de não sei o quê. Vamos continuar ouvindo aqui. Do nosso meio ambiente. Isso é preservação e cuidado com o meio ambiente. Nós vamos implantar jardins filtrantes para escoamento da água da chuva. Já foi plantado mais de 8.500 árvores somente nesse parque linear que se transforma. Bom, uma árvore mudinha de 15 centímetros de altura para compensar, que seja 4, que seja 10, que seja 1.000. Quem é que garante que a prefeitura plantou isso? Quem fiscaliza? A própria prefeitura? Quem dá manutenção? A própria prefeitura? Quem acompanha? A própria prefeitura? Então a prefeitura pode dizer que ela plantou 1 milhão para cada árvore cortada. Os dados são dela, ela inventa o que ela quer falar. Transformará Arthur Bernardes e faz parte do nosso grande pacote de 500 mil árvores que serão plantadas na cidade de Curitiba nos 4 anos. Já plantamos mais de 220 mil árvores. Eu queria falar com você que está indignado com esse assunto e recebeu uma imagem, um corte sobre essa ação. Vá na Arthur Bernardes, venha fiscalizar a obra junto conosco e veja a transformação que nós vamos fazer lá. Nós vamos aumentar o espaço de área verde em área de lazer, jardins filtrantes e hoje
esse corredor verde vai se transformar num parque linear para a cidade de Curitiba? Bom, é isso, né? Assim, eu gostaria de não fazer nenhuma crítica ao Eduardo Pimentel, eu gostaria de não fazer nenhuma crítica ao Greca. Isso me custa, de certa forma. Eu gostaria de dizer que eles são super firmeza, mas eu não posso dizer isso. Eu não posso falar que eles são o que eles não são, né? O próprio Rafael Greca, nessa tentativa de definição de uma identidade curitibana, ele acaba esvaziando um pouco o que é essa identidade curitibana. Só você cantar o hino de Curitiba, ou você andar com um guarda-chuvinha com desenhado petit pavé, como se isso fosse ser curitibano, né? Então ele se apropria de coisas da cidade para inventar uma nova identidade com a cara dele. Então, a gente tem que denunciar, a gente tem que falar, né? E, e eu já falei muito, né? Eu andei muito de ônibus em Curitiba, muito de ônibus em Curitiba. Andei muito na Arthur Bernardes, de carro, de ônibus, de bicicleta, de a pé, né? Então, você acha realmente que criar um terminal de ônibus ali no meio, aumentar uma faixa de carro para cada lado, vai aumentar em 20 minutos? O que vai aumentar em 20 minutos? Trajeto da onde para onde? É debochar da cara das pessoas uma coisa dessa, né? Enfim, perdemos, né? Perdemos. A avenida não vai ser mais o que era. As novas gerações não vão saber mais o que é uma ilha verde no meio da cidade. Mas eu acho que o Pimentel poderia transformar, por exemplo, o Parque Barigui no novo lixão de Fazenda Rio Grande, né? Seria mais a cara dele. Pega todo esse lixo que está sendo mandado lá para Fazenda Rio Grande e larga em cima do Parque Barigui, que é um grande, usando palavras que o próprio escritório do Jaime Lerner usou quando eles acabaram com o Autódromo Internacional de Curitiba, que é um grande vazio urbano. Então usar esse grande vazio urbano, que é o Parque Barigui, né? Vamos usar a mesma régua que eles usam. Então esse grande vazio urbano, que é o Parque Barigui, vamos transformar num lixão, pegar todo o lixo que não tem solução, que eles fizeram não ter solução, né? O aterro, e leva para lá. Larga todo o lixo lá. Vai ser muito mais a cara da biografia de Rafael Greca e Eduardo Pimentel fazer isso. Então é isso, né? Perdemos toda essa destruição aí da avenida, mas fica aí as imagens para vocês verem o que foi toda essa destruição, né? Isso é muito triste. Sinto muito compartilhar essas imagens com vocês. Sinto muito compartilhar essas imagens com vocês. Sinto muito compartilhar essas imagens com vocês. Sinto muito mesmo compartilhar essas imagens com vocês. Gente, é muita truculência. É muita truculência. É muita truculência. Até a guarda municipal mulher. Enfim, você vê como eles precisam de estar com colete à prova de balas, todos armados, para tirar senhoras dos seus lugares, né? Então, como eles são covardes. Então, o sistema é esse, né? O sistema, ele faz você condicionar a tua existência a defender o sistema. Se eu for lá e me amarrar numa árvore, a guarda municipal me prende. Segunda-feira eu tô na rua porque eu não vou trabalhar. Entende? Aí aparece um covarde como esse aí,
falando como um covarde como Eduardo Pimentel, falando que toda manifestação pacífica é bem-vinda. Mas as manifestações que não são pacíficas, mas que são a favor dele, aí ele acha que é bem-vindo. Gente, a gente... Ambientais, animais. Tô aqui com o Fernando, que é um ativista maravilhoso. A gente veio aqui para uma árvore que já foi, infelizmente, já começou o corte dela, eles vão terminar. Mas, por exemplo, essa árvore aqui, se a gente deixar ela assim, dependendo do corte, sabia que ela consegue brotar? Lógico que brota. Ela brota, porque as árvores são muito foda. Árvore, assim... Nossas irmãs mais velhas, maravilhosas, merecem todo o nosso respeito. Merece cada um que está saindo de sua casa vindo aqui para protegê-la. Cada um. Pessoal, eles acham que eles vão compensar árvores de 50 anos com mudinhas, entendeu? Palito. Vai levar 50 anos para ter a pegada de carbono que essas árvores têm. É absurdo. Entendeu? É absurdo. Olha o tamanho, gente. Olha o tamanho da destruição. Olha o tamanho da destruição. Tamanho da destruição, gente.